Olá, irmãos. Professor Marlon Meira aqui para nós seguirmos na nossa próxima aula nessa série, nessa sequência aí de 5 aulas com comentário do livro de Atos, tá certo? Vamos orar, pedindo a Deus que nos acompanhe durante essa aula. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que nos dê a alegria, Senhor, do aprendizado, a alegria do conhecimento. Te peço que o Senhor nos conceda hoje, Pai, uma porção de conhecimentos. Nós sabemos que Sua palavra diz que todo o conhecimento, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Ti, e nós te pedimos que o Senhor hoje nos proporcione uma parcela desse conhecimento para que a gente cresça espiritualmente em louvor e adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Certo, então vamos nessa para nossa. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá aqui. Vamos lá então. Vamos lá então. Isso, vamos lá então. Hoje nós iniciamos aí o capítulo 2. Iniciamos o capítulo 2 e eu vou seguir fazendo aqui aquele esquema em que eu coloco o texto do lado esquerdo e os comentários ali mais ou menos do lado, quer dizer, os comentários ali do lado direito, e a gente vai seguindo dessa forma, tá certo? Então vamos lá então. Capítulo 2 é um capítulo que já começa com esse título aqui, A Descida do Espírito. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, vamos lá para essa primeira observação aqui. Nossa primeira observação aqui é que essa é uma linguagem de analogia, ou seja, como a expressão aqui como de um vento, que inclusive vai aparecer posteriormente, deixa eu ver, aqui ó, viram que parecia, aqui ó, de novo outra linguagem de analogia com a ocorrência do sobrenatural, ou seja, ele coloca aqui parecia línguas de fogo e aqui ele coloca como de um vento, né? Então é uma linguagem de analogia, uma linguagem é, de relação, né? De relação com outra situação. A palavra vento aqui vai nos dar a ideia que a gente tem em outras passagens da Bíblia em que o vento está ligado à aparição do Espírito, certo? Então a gente tem essas duas observações aqui. No verso 3 e até o final do verso 4, a próxima observação é exatamente essa da linguagem de analogia, né, da ocorrência do sobrenatural. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esse verso 4 aqui, apesar de não ter nenhum comentário, a gente vai falar sobre ele um pouco mais à frente, por causa da natureza do milagre que ia acontecer ali, né, que vai ser relatado ali posteriormente. Então o texto é o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então daqui a pouco eu volto para falar sobre esse verso 4 mais na frente ali. Verso 5 então. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Essas duas expressões aqui vão querer dizer, deixa eu abrir aqui o lado de cá, primeiro vindo de todas as nações do mundo para o festival do Pentecostes, certo? Essa menção é importante para Lucas. Lucas faz questão dessa menção porque ele quer apresentar, e também eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente, ele quer apresentar o caráter, não sei se eu posso dizer a palavra global, né, uma palavra que é tão recente para nós, mas o caráter de abrangência, da importância do que estava por acontecer. Né? É como se, apesar de ser normal, de ser habitual, que os frequentadores, vamos dizer assim, do Pentecoste viessem de várias regiões, ele faz questão de colocar aqui que eles vinham de várias regiões exatamente por causa da natureza do que ele vai relatar. Deixa eu só alterar uma coisa aqui. Tem uma luz aqui refletindo, vou fechar aqui e alterar. Isso. Então ele está querendo mencionar claramente aqui que eles estão vindo de todas as nações do mundo. E aqui é onde eu menciono novamente uma relação com vindos aqui, indicativo da importância global. Coloquei global aqui, mas acho que mundial seria melhor, né? Enfim, a importância da abrangência dos acontecimentos em Pentecostes. É claro que a gente tem que lembrar, obviamente, que
Lucas está narrando os acontecimentos depois que eles acontecem, ou seja, o que quer dizer que é lógico que ele viu lá no acontecimento o fato de que havia pessoas de várias nações do mundo, de todas as nações do mundo, mas ele faz questão de mencionar isso na perspectiva de que ele também reconhece a importância desse acontecimento para todas as nações do mundo também, certo? Eu também estava pensando na hora que eu estava preparando, algo que eu não cheguei a encontrar no comentário, mas algo interessante que é o seguinte: depois o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E é interessante dizer que todo o mundo é uma expressão que a gente usa em história, que é o todo o mundo conhecido, né? Então uma pessoa, por exemplo, como Lucas poderia dizer no final da sua vida que o evangelho foi pregado em todo o mundo, mas no sentido de todo mundo conhecido, né? Todo mundo que era conhecido naquela época. Obviamente que você não poderia colocar, por exemplo, a América nesse todo mundo, mas também você não pode dizer que alguém que dissesse isso na época estaria errando ou exagerando, porque só porque não tinha o evangelho na América ainda, que naquela época a América não era conhecida. Isso é só para citar um exemplo, né? Bem, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Aqui é onde a gente vai voltar a falar do verso 4. Eu esse comentário que eu tenho aqui agora, ele não apareceu nos dois comentários que eu utilizei. Inclusive, até acrescentei um comentário novo nessa última semana, que é o comentário do Matthew Henry. Ele é bem antigo, ele é do século XIX, mas ele é bem interessante também. Mas é uma coisa que eu havia pensado é que eu pensei assim, será que não deve ter havido, na história do estudo do livro de Atos, será que não deve ter havido será que não deve ter havido uma confusão, uma confusão não, é uma espécie de confusão entre o milagre ter sido sobre aqueles que tinham o Espírito Santo e que falavam em diferentes línguas, ou será que o milagre não era em cima das pessoas que estavam ouvindo a língua original, vamos colocar assim, dos discípulos, só para citar esse exemplo, e que na hora que os discípulos falavam a sua língua original, por exemplo, grego ou aramaico, as pessoas acabavam ouvindo em sua língua normal, o que seria, em sua língua mãe, quer dizer, o que seria um milagre, o milagre estaria acontecendo nos ouvintes, né? Mas o próprio verso 4 não deixa dúvida sobre isso, porque o verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, né? Então, quando se trata aqui de os ouvir falar em sua própria língua, é porque eles estavam falando na língua dos demais que estavam presentes ali, né? Agora, é claro que a gente não consegue saber nem pelo texto e nem por nenhuma outra especulação, ou melhor dizendo, a gente só poderia especular sobre, por exemplo, será que, vamos pegar Pedro aqui como exemplo, será que Pedro falou em 3, 4, 5 línguas, ou será que ele falou só em uma e uma outra pessoa falou numa outra? E que no total das pessoas que falavam, a gente poderia somar e dizer que estava na língua de todos aqueles que estavam ali, né? Então não dá para ter essa perspectiva, né? Seria só uma especulação mesmo. Daí a gente vai seguindo aqui na leitura. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, os prosélitos, né? Cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aqui, ó, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Poderia ser confundido com um milagre acontecendo, atuando neles, que estariam ouvindo pessoas falando em grego, mas que estavam entendendo em suas próprias línguas, se nós não tivéssemos o verso 4, que garante que aqueles que estavam cheios do Espírito começaram a falar em outras línguas. Então não precisa haver confusão. A gente evitaria muito problema de teologia se a gente simplesmente observasse o texto com mais atenção, né? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros que isto significa. E aí a gente tem um comentário aqui que é o seguinte: uma situação que criou a oportunidade para o discurso de Pedro, né? Ou seja, Pedro tomou ali aquela, na verdade nem essa parte aqui, mas a próxima aqui, ó.
Talvez eu pudesse até mudar aqui e colocar na próxima aqui, ó, no versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Tanto é que a primeira fala de Pedro aqui, no versículo 14, é exatamente essa, que a gente vai chegar daqui a pouco, né? Então a gente tem aqui agora um trecho que é onde Pedro prega o evangelho, que vai até o verso 42. Então Pedro levantou-se com os 12 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Aí aqui, quando se coloca que ele levantou-se com os 12, você pode imaginar se os 12 levantaram e Pedro fala, lá na frente, inclusive, eu vou mencionar que Pedro está cheio do Espírito e, portanto, ele está sendo inspirado por Deus para sua fala. Então significa que a escolha foi de Deus. Deus é que escolheu que ele se levantasse como porta-voz dos 12 e explicasse ali para o público, entre outras coisas que vão ser explicadas no discurso, entre outras coisas que aquelas pessoas não estavam bêbadas, até porque não era comum na cultura judaica comer antes das 9 da manhã, ou ali até por volta das 9, muito menos beber e muito menos vinho, né? Então ele já levanta ali para explicar. Quando ele coloca aqui, dirigiu-se à multidão, o verbo aqui pode ser usado como inspirado, ou seja, dirigiu-se, na verdade, foi direcionado à multidão, e aí foi direcionado pelo Espírito, e portanto a sua fala é inspirada pelo Espírito Santo. Né? Então, por que isso? Porque Pedro está cheio do Espírito. É claro que isso não quer dizer que qualquer um de nós, estando cheio do Espírito, quando nós falamos, nós somos inspirados. Existe uma diferença entre a inspiração e uma outra palavra que eu sempre esqueço, não estou me lembrando agora. Eu uma vez usei essa palavra, não me lembro com qual pastor foi que eu estava na hora, mas eu usei essa palavra, falei assim, eu fui inspirado por Deus para dizer isso. E aí o pastor foi bem cuidadoso e falou, olha, a gente não é inspirado, ninguém mais é inspirado por Deus, apenas aqueles que escreveram o texto bíblico, né? Que foram inspirados. E toda vez que a gente eu não sei se ele usou a palavra direcionado ou orientado pelo Espírito a dizer qualquer coisa, a gente não deve usar a expressão inspirado para que a gente não coloque a mesma qualidade de inspiração, vamos dizer assim, em nós, que é a qualidade ou o nível, né, da inspiração aos discípulos. Né? Mas, enfim, esse verbo aqui vai dar essa margem, essa possibilidade de notar que Pedro está aqui inspirado pelo Espírito, e quer dizer que ele está inspirado, mas por quê? Porque ele está cheio do Espírito naquela ocasião ali. Né? Bem, o que Pedro diz, afinal, então, no começo? Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, ele começa, a primeira coisa que ele faz é negar a acusação, para depois entrar na explicação do porquê que aquilo estava acontecendo, os sinais e maravilhas que estavam sendo vistos ali, por que estavam acontecendo. E aí essa explicação vai ter a ver com a justificativa profética, na verdade, o cumprimento profético da descida do Espírito Santo, né, que é isso que ele vai fazer na sequência aqui. Então ele começa aqui, na segunda parte aqui ele já vai citar passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Joel aqui, depois ele vai citar Davi lá na frente, no Salmo, né, Salmo 16. Mas vamos dar uma olhada no que ele diz aqui então. Ele vai dizer, nos últimos dias, diz Deus, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu... Isso aqui é a citação de Joel, né? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E Pedro está compreendendo ali que aqueles dias eram os dias de Pedro ali, né? Os dias em que inicia a parte final, vamos dizer assim, da história, porque você tem a parte da queda, tem a parte da redenção e tem a parte da volta, né? Ou seja, a volta começa quando o evangelho é pregado, porque a volta não acontece, mas começa, o processo até a volta começa nesse momento, na descida do Espírito, né? Então derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
E aí, bem ligado mesmo ao cumprimento da profecia, porque havia ali a imagem como que de fogo, né, como a gente colocou agora há pouco, como a gente viu agora há pouco, e também os sinais embaixo, ou seja, na terra, né? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, a volta, né? Então aqui, ó, esse antes que venha, e colocando assim, ó, naqueles dias, ou seja, iniciando aqui com a descida do Espírito Santo e o início da igreja, início do evangelismo, e antes do dia que, ou seja, entre esse dia e o dia glorioso do Senhor. E todo aquele, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, essa é a citação de Joel, que Pedro faz de Joel. Daí vem, aí ele continua. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, daí ele faz uma mudança aqui, porque ele já explicou já os sinais, ou seja, já se sabe que o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia. E aí ele vem agora, ele muda agora, ele faz uma mudança de rota aqui para falar sobre Jesus e a sua morte, e a razão da morte, né? Ou seja, os culpados e tal. Então ele coloca: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então vamos dar uma olhada aqui, porque tem algo interessante aqui, tem algo importante. Primeiro, é dizer que nos tempos de Pedro, os milagres eram aceitos pelo povo. Você tinha ali os magos, né? Você tinha. Tem um outro nome que eu esqueci agora. Esqueci agora o outro nome. Mas os magos e tal. E aí, como nos tempos de Pedro os milagres eram aceitos, nem sempre eles eram associados a Deus, então o próprio Jesus havia sido acusado de agir em nome de Beelzebul, é o que está lá em Lucas 11:15. E Pedro faz questão de dizer que os milagres de Jesus eram divinos, ou seja, ele coloca. Tá aqui. Maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, mas ele coloca que Deus fez por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, né, desse Jesus de Nazaré. Como vocês mesmos sabem, então Pedro também faz questão de dizer, de confirmar que todos ali sabiam dos milagres. Uma coisa interessante sobre os milagres é isso, né, porque em termos de evidência, né, porque se os milagres não fossem reais, não fossem reais, não tivessem de fato acontecido, Pedro não poderia ter dito isso no seu discurso, né? Se ele tivesse dito isso no seu discurso, ele teria sido desmentido ali na hora mesmo, né? E lembre-se que o discurso de Pedro não é um texto sendo escrito, o texto é o de Lucas depois, né, relatando. Mas Pedro está falando lá no meio das pessoas e, obviamente, se ele está falando, ele está correndo o risco de ser desmentido se ele estivesse contando uma mentira, né? Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Algo importante também, porque depois ele vai acusar aqui os judeus e os homens perversos, que são os romanos que ajudaram os judeus, de terem matado Jesus, mas ele reconhece que, apesar de vocês terem tido a intenção de matar Jesus e de fato mataram, vocês não fizeram nada além de cumprir com a vontade e com o propósito determinado de Deus, né, e pré-conhecido. Então ele coloca lá, Pedro reconhece que a crucificação e a morte de Jesus eram aqui, né? Eram propósito de Deus, né? Daí ele continua, e vocês, aí ó, Pedro deixa claro que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, que são os romanos que os ajudaram, a parte oficial, vamos dizer assim, né, que conduziu a morte de Jesus, e ele coloca: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E esse daqui é um ponto crucial no Evangelho, né? Eu não me lembro de cor, mas eu me lembro, mas eu me recordo vagamente do verso de Paulo que diz: se Cristo não morreu, qual é essa citação? Se eu estivesse em sala de aula presencial, que agora alguém me diria, né? Se Cristo não morreu, não. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, Paulo, vou colocar Paulo aqui. Aqui, ó, 1 Coríntios 15. E se Cristo, 17. E se Cristo não ressuscitou, aqui, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis
permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, esse ponto é crucial para o Evangelho. Morrer, todo mundo morre, mas se Cristo ressuscitou, então o Evangelho é verdadeiro. Ou seja, esse é um ponto crucial que Pedro deixa claro aqui. E outra coisa também importante em relação aos milagres é isso. Ele fala sobre a ressuscitação. Inclusive, eu até coloquei isso aqui, ó. Quando eu coloquei rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu coloquei isso aqui, ó. Não havia necessidade de evidência da ressurreição, apenas a proclamação dela. Isso é importante demais do ponto de vista histórico, demais, porque é algo que é deliberadamente enganoso precisa ser coberto de cuidados, né? E Pedro não parece ter cuidado nenhum aqui. Pedro está simplesmente dizendo, ó, lembra, esse Jesus que foi aprovado por Deus diante de vocês, que vocês viram fazer milagres, maravilhas e sinais, né? Deus fazendo através deles. Esse Jesus inocente foi morto por vocês e pelos homens perversos, pelos romanos, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso aqui é muito, muito sério, muito sério. Inclusive porque tem sempre aquela discussão. Eu vi essa discussão, inclusive, na internet há um tempo atrás, de um padre famoso, e eu fiquei um pouco ofendido. Aliás, eu estou percebendo muito isso nos últimos tempos, a gente que segue pessoas na rede social, né? Eu até tenho deixado de seguir alguns padres e alguns pensadores católicos por causa dessa perseguição intelectual contra os evangélicos, né? Eu não quero negar que, obviamente, deve haver evangélicos que fazem a mesma coisa também. Eu estou dizendo de pessoas públicas, né? E eu não estou aqui dizendo como uma forma de crítica, mas estou fazendo uma forma de comentário. Mas eu vi um tempo desse, um padre famoso, que eu não me lembro o nome dele, senão eu diria aqui qual que é. Não sei se foi o Paulo Ricardo, dizendo que, com um tom um tom de sarcasmo, um tom diminutivo, dizendo que nós, evangélicos, não temos Jesus na cruz, no símbolo da cruz, e que deveria ter, porque a morte é importante. Daí ele foca na morte e tal. E eu sempre ouvi a explicação de que a gente não tem Jesus na nossa cruz, porque a gente foca na ressurreição. Jesus não está na cruz, né? Assim, até o padre lá no dia fala, a gente também sabe que Jesus não está na cruz, né? Isso é trivial. Bom, se é trivial para eles que Jesus não está na cruz, também é trivial para nós que Jesus morreu, né? É engraçado isso, né? É uma faca de dois gumes, né? Mas o que é interessante diferenciar é o lugar de maior importância que é dado, né? A tradição católica, provavelmente o lugar de maior importância talvez seja a morte, e na tradição protestante ou evangélica seria esse ponto aqui que Pedro faz questão de enfatizar, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, né? E ele continua no verso 25 dizendo o seguinte, a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E olha que interessante isso. Eu ia falar sobre isso já num comentário próprio, mas eu vou deixar o próprio Pedro falar. Olha que importante isso. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. O que significa isso? Olha que importante. Como que Pedro faz isso de forma magistral, né? Ele está dando evidência de que a citação de Davi tratava de Jesus, de uma profecia messiânica, e não do próprio Davi. Porque se você olhar o texto de Davi aqui atrás, você vai pensar que Davi está falando dele mesmo. E realmente não tem como negar que parece isso. Ó, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, eu não serei abalado. Se bem que já seria duvidoso que Davi estivesse à direita dele, que Deus estivesse à direita de Davi, né? Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que... Aí vem, não permitirás que o teu santo, já é uma menção clara aqui de que trata-se de Jesus. Inclusive nessa versão nova versão internacional vem com o S com letra maiúscula, né? Mas, voltando aqui ao que eu estava dizendo antes, é bom deixar para o próprio Pedro dizer o que ele acha aqui, né? Ou seja, evidência de que a citação de Davi tratava de uma profecia messiânica. E tem mais aqui, ó. Mas ele era profeta e sabia, ó, ele era profeta, ou seja, ele era usado por Deus para com esse ofício, né?
e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, ou seja, que ele confirma mais uma vez. Eu estou citando isso, não sei se você já passou isso pela sua cabeça, mas quando a gente lê esses livros de comentários bíblicos, eles são bem acadêmicos, né? E aí há discussões que estão bem mais restritas aos meios estritamente acadêmicos e que acabam caindo aqui para esses textos de comentários bíblicos. E para nós nem tanto, né? Assim, eu, por exemplo, nunca tinha pensado nunca tinha tido dúvida sobre esse texto em Salmo 16, em que Davi fala sobre Jesus claramente, né? Mas para os estudiosos isso vai soar como uma dúvida, e aí a resposta é o próprio Pedro lá na frente, dizendo que ele entendia que essa era uma profecia messiânica, né? Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Não vamos perder de vista aqui que Pedro está falando aí no seu discurso, né? Deus, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, que está voltando lá na acusação, no verso 5, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o verso 5 para não errar. Lá na acusação, no verso. Não, no verso 13, né? Eles beberam vinho demais, e aí Pedro praticamente fecha aqui, vamos dizer assim, ou praticamente define, né? Ele fala: Este é o Espírito Santo prometido que Jesus derramou. Aliás, deixa eu voltar aqui. Ó. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e ele derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, todo o que Israel. Aliás, aqui é uma frase do próprio Pedro, né? Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Pedro não dá ali na frente de pelo menos 3.000 pessoas, porque lá na frente a gente vai ver que 3.000 pessoas no mínimo vão se converter, né? Vão se arrepender, vão se converter e serão batizadas. E ele na frente de 3.000 pessoas contra 12, quer dizer, 3.000 no mínimo, né? Contra 12, ele, né, aponta ali o dedo para os judeus e dizem: Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aliás, no comentário que eu li, eu me lembrei disso agora, não coloquei isso no nosso texto aqui, mas no comentário que eu li, o autor do comentário menciona que talvez o grande número de convertidos naquele dia tenha sido exatamente esse aspecto do discurso de Pedro, né? Um aspecto que ele faz, um discurso em que ele faz questão de deixar bem claro para todo mundo, que fique claro isso, né? Para que todo Israel esteja certo disso, né? Que vocês crucificaram Jesus. Deus o fez o que? Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? E aí tem essa observação aqui, ou seja, a pregação de Pedro foi realmente contundente ao ponto de que 3.000 pessoas se convertesse apenas naquele dia, né? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. Pode haver uma confusão também aqui, se o batismo é o que perdoa os pecados, mas não é necessária uma confusão como essa, porque as duas coisas estão acontecendo juntas, né? Igual, por exemplo, o caso do eunuco em direção à Etiópia, né? Acho que era isso, em direção à Etiópia, em que Filipe batiza ele ali na hora, né? Ou seja, nós hoje em dia, e durante toda a história da igreja, inclusive os cursos para batismo durante a história da igreja eram de 3 anos, chegavam a ser de 3 anos de duração. Para nós é menos tempo, né? Mas a gente não batiza logo após a conversão, né? Isso é uma prática nossa atual. E aí, nesse sentido, por causa desse nosso hábito de haver a experiência de conversão e bem posteriormente, depois de um curso e tal, haver o batismo, a gente dá a impressão, a gente tem a clareza da separação entre um momento e outro, né? E a gente sabe muito bem, e diz isso, inclusive no dia do batismo a gente é questionado sobre isso, na nossa profissão de fé, a gente tem que deixar bem claro que a gente sabe e aprendeu que o batismo não salva, né? O batismo não perdoa os pecados, o que perdoa os pecados é o arrependimento.
Mas aqui a coisa está acontecendo juntamente, né? Conjuntamente. Então arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados. Então é como se fosse assim, isso e isso para o perdão do pecado, para o perdão dos pecados. Isso que está acontecendo junto com isso, ou seja, arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos pecados. Não precisa haver essa confusão de que, uma confusão doutrinária, de que o batismo poderia perdoar os pecados, né? E receberão o dom do Espírito Santo. É importante lembrar que esse receber o dom do Espírito Santo tem a mesma terminologia, a mesma linguagem do próprio Espírito descendo ali sobre aqueles, naquele mesmo dia ali de Pentecostes. Ou seja, por exemplo, a conversão de Cornélio, quando ele recebe o Espírito Santo também, a sua família, tem a mesma perspectiva, né? Inclusive é importante lembrar também a diferenciação entre arrepender-se, crer em Jesus Cristo como Senhor e receber o Espírito. E hoje em dia, posteriormente, o batismo. Então o batismo nem garante a presença do Espírito e nem a salvação. O batismo é a profissão de fé, o batismo é a confissão pública, né? O batismo está para o crente do Novo Testamento como a circuncisão estava para o judeu no Antigo Testamento, né? Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Isso aqui é muito fundamental também, porque isso aqui já é o anúncio para os gentios. Porque logo no começo da igreja, ou seja, no primeiro dia da igreja, vem aí o anúncio de que a igreja seria para os gentios também, né? Com muitas outras palavras os advertia, é uma fala que Lucas faz questão na qual Lucas faz questão de deixar claro que o que ele escreve do discurso de Pedro não era exaustivo. Isso é uma forma interessante de acusação dos estudiosos que são liberais ou contrários à inspiração divina do texto bíblico, de dizer que o discurso de Pedro era muito curto. Pedro jamais teria feito um discurso tão curto como aquele. Mas ali, no próprio texto, Lucas diz, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Né? Salvem-se dessa geração corrompida. Olha que interessante também é o seguinte, esse aqui é o foco daquele discurso, daquela fala. Né? Havia muitas outras palavras, mas o foco, a parte principal era evangelística, né? Porque, afinal de contas, a igreja começa evangelística no começo, né? Ou seja, desde o começo. E havia muito mais coisa que Pedro tinha dito, mas que Lucas entendeu que fosse, não que fosse irrelevante, mas que essa parte que ele relata, que ele escreve, já seria suficiente para dizer isso aqui. Ó. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Há tentativas de descreditar o número, mas não há necessidade, inclusive porque havia muitas outras pessoas que poderiam ministrar o batismo juntas ali, e até fiz uma conta de que se só os 12 batizassem, vamos supor que os 12, é claro que eu estou exagerando aqui para encaixar, mas eu estou dizendo que não foram só os 12. Mas se só os 12 batizassem, você pensa no número como 3.000, você fala, não tem condições, né? Não tem jeito, porque 3.000 num dia só, se converter 3.000 num dia só é uma coisa, agora batizar 3.000, mas se você pensar bem, o batismo hoje, a gente eu vi agora há pouco tempo atrás o batismo da filha do pastor Alain, foi o último que eu participei, o do meu filho Arthur lá, por exemplo, agora há pouco tempo, da Vitória, também há algum tempo atrás. Os batismos são muito rápidos, né? Às vezes pode chegar até 2 minutos, vamos colocar. Eu fiz uma conta de que se o batismo, desde a hora que a pessoa anda ali até o pastor, ou a pessoa que está batizando, e da hora que sai, se durasse 2 minutos, para batizar 3.000 pessoas, por 12 pessoas batizarem 3.000 pessoas, precisaria de 8 horas por dia, cada pessoa. Né? Então, num trabalho de 8 horas, os 12 poderiam ter batizado os 3.000. Mas a gente não precisa pensar que foram só os 12. Então, mesmo que fossem só os 12, ainda assim seria possível essa performance aí, vamos dizer. Né? Aí o 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha isso aqui que sensacional, isso aqui é muito importante. Vou até marcar isso aqui, com um número aqui, quer ver? Ó, eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, 4 coisas. Agora, olha que importante isso aqui. Olha só esse comentário aqui que é importante, quer ver?
Que coisas eram essas? Então tá aqui, ó. Considerando que as 4 práticas mencionadas aqui eram práticas da igreja primitiva, temos a confirmação de que os 3.000 se engajaram na igreja a partir da sua conversão e batismo. Ou seja, o que esses 3.000 pessoas, juntamente com as demais, é claro, passaram a fazer ali imediatamente, a partir do primeiro dia? Passaram a se dedicar ao ensino dos apóstolos, se dedicaram ao ensino que os apóstolos davam, né? Passaram a comunhão, passaram a partir do pão e as orações, que eram as 4 práticas mais comuns da igreja naquele período, certo? Todos estavam... Aí vem um próximo trecho aqui, que tem o título de Um Resumo da Vida da Primeira Igreja. Eu acho que já deveria até começar aqui esse resumo, mas talvez a gente pudesse colocar... Mas aqui eu estou só seguindo a orientação do próprio livro, então por isso que está assim. Mas todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. A menção aqui, ó, Lucas menciona o fato de que os sinais e as maravilhas eram reconhecidos por todos. Ou seja, todos estavam vendo a igreja fazendo milagres, maravilhas e sinais, e as pessoas que não eram crentes estavam olhando para aquilo e pensando: que tipo de gente é esse? Que tipo de grupo de pessoas é essa, né? É esse grupo, é esse tipo. Que tipo é esse? Ou seja, eu quero entrar nesse grupo também, ou então vou correr desse grupo, né? Mas ninguém poderia ficar indiferente a um grupo de pessoas que num dia 3.000 pessoas são convertidas, são batizadas também, e que essas pessoas, né, e que os apóstolos, na verdade, estão ali praticando maravilhas e sinais constantemente, né? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O filósofo Filo, é interessante que o nome filósofo aqui é de filósofo também, um filósofo judeu contemporâneo a Jesus, e o Joséfo, Flávio Joséfo deste livro aqui, que eu tenho aqui, você já deve ter visto esse livro, ó. Aliás, na verdade, esse aqui não dá para você entender nada, né? Porque esse aqui é As Obras de Flávio Joséfo. Aqui tem história dos judeus e tal. Mas o Flávio Joséfo e o filósofo Filo, que era um filósofo contemporâneo a Jesus, mas que não conheceu Jesus porque ele era do Egito, se eu não me engano, eles dois já haviam mencionado, isso é importante dizer, já haviam mencionado a mesma prática, essa prática aqui, ó, de ter tudo em comum. Já haviam mencionado essa mesma prática entre os essênios, ou seja, essa prática não foi uma novidade na igreja primitiva. Qual é a importância de dizer isso aqui? É que existe uma tendência, que eu acredito ser incoerente, de assinalar um aspecto de comunismo aqui para esse primeiro momento da igreja, como se a igreja tivesse inventado o comunismo ou tivesse criado essa prática, né? Mas essa prática não era nova, e essa prática também, que na frente a gente vai dizer, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Os versos de 4 a 32 e de 5 a 11, lá mesmo de Atos, deixa claro o aspecto do voluntarismo dessa prática. Quando a gente estiver passando por esse texto lá na frente, a gente vai ver. Era voluntária essa prática. E como eu falei agora há pouco, os essênios já tinham essa prática. Então, por que é importante mencionar que não era uma novidade? Porque não era uma invenção. Quando uma pessoa tinha dificuldade em uma área muito específica, aqui eu estou pensando em área financeira ou de sustento, os essênios já faziam isso, né? Já vendiam algumas coisas ali que eram individuais e traziam o recurso adquirido dessa venda para que a vida dessas pessoas que dependiam de alguma ajuda fossem abençoadas, né? Então não tem essa é um grande anacronismo. E o que significa anacronismo? Anacronismo é você deixa eu escrever aqui para você saber como é que escreve isso. Anacronismo. Anacronismo é quando você avalia uma situação do passado com uma mentalidade que é posterior, uma mentalidade presente. Ou então quando você analisa o presente com a mentalidade do passado, que já não é mais uma mentalidade utilizada no presente. Então tudo isso é o anacronismo. Então tentar empurrar aqui uma perspectiva comunista para esse momento é um belo de anacronismo, né? Então não tem necessidade. E isso tem evidência para isso, né? Por exemplo, essas duas aqui que eu acabei de mencionar, duas separadas de duas figuras que nem se conheciam. Todos os dias, aí vem aqui um aspecto de comunhão diária, né? Continuavam a reunir-se no pátio do templo,
no partir do templo. Partiam o pão, aí vem uma daquelas práticas que a gente mencionou agora há pouco, em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então esse é o texto de hoje, esse é o trecho de hoje que nós estamos comentando, que foi o capítulo 2, tá certo? Então nós vamos encerrar com uma oração para que a gente continue no domingo que vem. Vamos lá então? Obrigado, Senhor, porque nós encerramos aqui mais uma aula. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que no culto logo mais nós sejamos encontrados pelo Senhor como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Peço ao Senhor que nós possamos utilizar, que nós tenhamos o aprendizado do Senhor para que a gente aplique o nosso conhecimento aqui hoje e o conhecimento que teremos logo mais no culto também, na nossa vida cristã, para que agrademos ao Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, então muito obrigado e até domingo que vem com mais uma aula da nossa EBD de verão, introdução e comentário a Atos. Até a próxima. Deus abençoe.